Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso evento em memória dos 60 anos do golpe empresarial militar de 1964. A nossa dinâmica hoje vai ser uma mesa de debates. Nós temos aqui na mesa o professor Manuel José Speck Almeida, presidente do IPGES, que é o nosso instituto que organizou esse evento. Professor de História e Geografia. Aqui à esquerda temos o professor Reginaldo Dias, do Departamento de História, e Souza Ferreira Souza, do curso de Ciências Sociais, que vai falar... de Arte e Ciências. Estou meio enrolado, desculpa. Que vai falar para a gente um pouco sobre arte e música de resistência durante a ditadura. Eu passo a palavra para o Manolo, para ele introduzir a gente a esse tema. Boa noite a todos. É gratificante estar aqui lembrando 60 anos do golpe militar aqui no Brasil. Eu tive a felicidade de estar presente em dois golpes. No Chile, em 1973, e Argentina, em 1977. É terrível. Tem a primeira semana, você vê gente morta na rua, no rio Mapocho, em Santiago do Chile, no rio que atravessa a cidade, cadáveres, enfim, sindicatos destruídos, universidades invadidas. E o golpe de 64 no Brasil está inserido no contexto histórico que começa na América do Sul, após 1945, com o começo da Guerra Fria. E começa 64 no Brasil, 73 no Chile e 76 na Argentina. Aí temos que acrescentar Bolívia, que sempre teve muito golpe de Estado. Equador, Paraguai, com as tropas a partir de 56. E os únicos dois países que se estrutura dentro da democracia burguesa são a Venezuela, a partir do começo dos anos 60, e a Colômbia. A Argentina e o Chile, 73 e 74, acaba a democracia burguesa. Eu gosto de frisar a democracia burguesa. E eu gostaria de lembrar algumas pessoas que foram eliminadas pela ditadura militar no Brasil. Mangueira, o capitão Lamarca, Viana, companheiro do capitão Lamarca, Maurício Gravos, Pedro Pomar, que morreu na chacina da Lapa, creio que em 1976, era do peso também. Aí temos Vladimir Herzog, que foi assassinado na independência do encontro, e outros. Nós não temos muito registro dos mortos das comunidades primitivas, quando foram abertas, sobretudo a estrada Belém-Brasil. Falam de 3.000 mortos, 4.000 mortos. É muito difícil na ditadura militar você conferir os mortos. Muito difícil. E eu creio que nós temos que ter sempre a lembrança, estar sempre lembrando dos fatos de 64 no Brasil, 73 no Chile, 76 na Argentina. E eu fico preocupado porque a alternativa de sociedade após a ditadura militar aqui no Brasil é essa democracia que está aí, que permite que o Bolsonaro da vida faça a apologia da ditadura, que está aí.
esta democracia que mata crianças, pobres, esta democracia que teve 750.000 pessoas mortas por falta de vacina. Outra coisa do Bolsonaro também. E os caras estão limpos, eu fico preocupado. Porque essa alternativa que nós temos, a ditadura militar, não é a gente. Temos que tentar construir uma sociedade que supere todos os males, não só da ditadura, também desta democracia, que é uma democracia de fachada. Tem mortos, enfim, tem um deputado federal aí que mandou matar a Maria e o cara está recebendo o salário. Tranquilo, isso não pode ser aceito. Não pode. Então, finalizando, faço um chamado para ir superando este tipo de sociedade. Todos juntos, toda a força, todos os seres humanos que pensam numa sociedade melhor, uma sociedade onde os trabalhadores controlem a sociedade. Muito obrigado. Quer fazer uma adição, professor? Isso. Então, eu vou passar a palavra para Souza Ferreira, para ela fazer a fala dela. Oi, boa noite, tudo bem? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e, bom, eu sou a única pessoa aqui que é discente na mesa e eu gostaria de trazer um chamado para os estudantes, porque era muito importante a presença dos universitários, sempre foi, na questão da resistência contra a ditadura. E isso a gente percebe muito também pela questão da música, que era principalmente endossada pelos universitários, né? Era ouvida pelos universitários, era transmitida pelos universitários, era feita pelos universitários e para os universitários. Nos festivais de música que aconteciam a partir dos anos 65, esses festivais promoviam as músicas mesmo da época e, por vezes, eles apareciam com umas músicas de protesto em relação à ditadura. A ditadura começa em 64 e a partir daí nunca deixou de ter protesto. A gente tem uma música muito influente do Geraldo Vandré, para não dizer que eu falei das cores, que fala sobre a música, não fala sobre a música, perdão, fala sobre a ditadura no geral e sobre como talvez esperar não seja a opção e sim resistir. E ele foi torturado pelos militares posteriormente e ele se recusa a falar disso, desse episódio, e inclusive foi forçado posteriormente a falar que a música não era sobre os militares, mas claramente era, tanto que, enfim, foi torturado, não que eles pegassem sua oposição, né, porque, por exemplo, a gente tem o Tony Tornado, a Maria Alcina, Geraldo Azevedo, todos foram torturados sem ter sequer ligação necessariamente com a política. Especificamente o caso da Maria Alcina foi por conta do fato de ela ser uma mulher mais masculina, e eles associavam muito a uma comunidade lésbica, e não sabiam se ela era um homem, se ela era uma mulher, se ela era travesti, o que fosse. E isso também acabava perturbando a ditadura. E também a história do Tony Tornado foi a seguinte: ele fez uma apresentação com os punhos para cima, uma camisa de sol, e associaram esse movimento a ele e aos Panteras Negras dos Estados Unidos. Portanto, ele acaba sendo buscado pela ditadura também, censurado. Já o Geraldo Azevedo, ele simplesmente não tinha ligação nenhuma, ele simplesmente era cantor e
pegaram ele para torturar e ele conta as maiores atrocidades que fizeram com ele, coisas absurdas mesmo, porque a ditadura foi sim um horror. E também tem a história de nomes influentes pra caramba, tipo Rita Lee, Caetano Veloso, Gal Costa, Movimento Tropicália, que foi importantíssimo também nessa questão de se opor à ditadura, de um jeito mais suave, mais sutil, né? Assim como Chico Buarque fez, apesar de estar na cara, dando a cara a tapa, era uma coisa menos pronunciada, assim, digamos. Enfim, o Chico Buarque, ele fala que, por exemplo, ele não gosta do termo música de protesto. Ele fala que ele é um cantor do cotidiano, um cantor de resmungo e uma pessoa de protesto. Então, ele diz que, na verdade, as pessoas estão protestando, as músicas são só um reflexo da atmosfera que se insere, do clima, como ele chama, né? E eu convido vocês a pensar o que é o clima da nossa música atual, né? O que é o rap e o hip hop, por exemplo, que estão fazendo atualmente pela nossa música e pelo nosso clima social, entende? Eu agradeço. Gente, eu gostaria de fazer um adendo, que a gente pensa muito os horrores, né, da ditadura, como Manolo, Souza falaram, e muitas vezes a gente esquece um pouco de pensar qual que era o contexto e quais que foram as motivações por trás do golpe de 64. Eu vou fazer uma introdução agora e eu gostaria que o professor Reginaldo me respondesse depois das minhas dúvidas sobre esse assunto. Mas é o seguinte, a gente tinha em 1964 um governo democraticamente eleito, uma democracia burguesa, que era o governo João Goulart, e que, longe de ser um governo de viés socialista, era um governo que estava disposto a fazer determinadas reformas estruturais no Brasil, que é uma coisa que nunca antes tinha se visto, né? Um governo propor reforma agrária, um governo que está disposto a ouvir as propostas da organização dos sindicatos, dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores que tinha ali. Por ser um governo que estava atendendo essas necessidades reformistas, a gente tem o pico do salário mínimo histórico do Brasil em 1963. Em 1963, o salário mínimo era o que equivaleria hoje a R$ 1.800, o que é muito, não muito mais, mas é mais do que a gente tem hoje em dia. Nunca, mesmo depois do fim da ditadura, se atingiu um salário desse nível. A partir do momento que se deu o golpe, o salário caiu pela metade e foi para R$ 900, o que seria R$ 900 hoje. Então, eu convido vocês a questionar e eu pergunto para o professor quais seriam as motivações políticas da classe que patrocinou o golpe e dos agentes do imperialismo também, por trás das articulações que a gente sabe que houveram para fazer o golpe em 1964. Boa noite, obrigado pelo convite, por poder compartilhar essa mesa, encontrar os amigos e debater esse assunto. Essa semana, essa agenda acontece em todo o país. Ontem eu estive em São Paulo, participei de um evento nas Arcadas, no São Francisco, em homenagem a 2 estudantes que foram assassinados pela ditadura. Sobre um deles eu escrevi um livro, essa é a razão de eu ter sido convidado, chamado Arno Preis. A pronúncia correta é Arno Praz, né? Mas como o irmão dele é uma figura pública, em Maringá, a gente conhece como Preis, e ele achou que não convinha ficar corrigindo as pessoas, então a gente chama de Arno Preis também, né? E foi uma atividade muito emocionante, porque aquela faculdade, ao mesmo tempo que tinha estudantes revolucionários, no caso do Arno Paz, o Preis,
do João Leonardo Rocha, tinha também o comando de caça aos comunistas, no meio estudantil. E tinha ministros da justiça e da ditadura. Então era um núcleo muito representativo dos conflitos do Brasil no período. Então foi uma homenagem muito emocionante, foi muito bom ter estado lá e testemunhar assim, a lucidez dos estudantes e a identidade dos estudantes em pautar esse assunto e exigir uma série de ações de reparação, uma das quais foi devolver simbolicamente a presidência do centro acadêmico ao estudante que foi deposto pela direção da faculdade como presidente do centro acadêmico em 1964. Além da homenagem lá atrás, ao João Leonardo, e também uma animação dos estudantes de cumprir mesmo, já que não foram removidos ainda, os retratos dos professores que foram registrados na ditadura, e alguns de alto escalão, isso da justiça. Então, hoje haveria lá também, se eu não tivesse compromisso aqui, eu teria ficado, mas esse compromisso eu assumi anteriormente, um debate com o Albino Afonso, do trabalho. Então, é uma história que eu tenho presente, é uma história quente. Eu tenho um Albino Afonso que estava no coração dos acontecimentos em 1964, falando disso. Você tem a juventude mobilizada, pelo menos a parte mais de vanguarda da juventude, tem na remanescente de 64. Depois eu vou falar de alguns aspectos de por que fazer esses eventos, como 60 anos do golpe de 64, mas eu vou atender a pergunta que foi dirigida, o que estava em pauta em 64? Quem deu o golpe de Estado imprimiu instantaneamente um símbolo de que havia uma conspiração comunista para tomar o poder e que, diante do golpe dos comunistas ou da revolução comunista em curso, houve uma revolução democrática. Eles juntaram um substantivo com um adjetivo e, para as pessoas da minha geração, em 1963, quando estavam na escola e entraram na escola sob a ditadura, nós tivemos assim a ingenuidade de participar no chão de escolha de atividades cívicas de 31 de março para comemorar a Revolução de 64. Não sabíamos o que era, não tínhamos escolha, estar lá ou não estar lá. Eu não me lembro se eu cheguei a decorar textinho para falar em jogral, mas não descarto que tenha acontecido isso. Então esse é o símbolo, havia o risco do comunismo, havia o período vermelho, então as atividades salvaram o Brasil. Essa é a versão que vicejou no Brasil nos últimos 10 anos. Não é uma versão nova, é café requentado, só que foi consumido em larga escala e tem uma dimensão de massa hoje. Então esse aspecto é muito importante de ser percebido, porque nós não estamos falando de uma construção simbólica que morreu no tempo. Ela ficou hibernando. E hoje ela mobiliza milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas que aceitam essa narrativa sobre 64. Em razão do que a gente viveu nos últimos tempos. Temos um governo presidido por um agente político simpático à ditadura, mais que simpático, é defensor da ditadura, da sua obra, de tudo. E que, como nós sabemos, tentou, a seu jeito, atualizar aquela agenda golpista no último ano. Mas havia um risco do comunismo no Brasil? Não sei se é risco, que é uma revolução comunista. Nós estamos numa plateia de gente de esquerda, vamos aceitar esse vocabulário. O que havia
no Brasil, entre 45 e 64, é a primeira experiência democrática da nossa história. O Brasil tem uma longa tradição eleitoral, mas uma curta experiência democrática. Nós tínhamos eleições até na colônia, com algumas coisas. Só que as eleições no Brasil, elas não eram democráticas. Ou porque não incorporavam a maioria dos eleitores, ou porque eram fraudulentas, eram controladas. Mas essa tradição eleitoral, ela percorreu a nossa república inteira. E só foi interrompida entre 37 e 45, na época do Estado Novo. Na Primeira República, quando havia eleições fraudulentas, nenhuma guerra civil interrompeu eleições. Nós tivemos uma guerra civil logo depois da proclamação da República. E mesmo com a guerra civil, que é chamada de Revolução Federalista, houve eleições em 94 para presidente da República. Só que eram eleições controladas, o voto era aberto, havia fraudes, e 1%, assim, na melhor das hipóteses, 3 a 5% votaram entre 89, entre 91 e 1930. Ninguém votava, porque o sistema, inclusive, ele não tinha credibilidade, não tinha voto obrigatório, as pessoas não votavam porque a fraude comandava o processo. A primeira experiência democrática que nós tivemos, ela começa em 45, quando cai o Estado Novo. E essa experiência foi interrompida em 64. Então é uma novidade. É a primeira vez que você tem a incorporação de população de baixa renda com decisão de voto, podendo definir quem vai governar. É uma democracia por inteira, como o Manu disse, com toda a razão. Mas no Brasil era a primeira vez em que, em tese, pelo menos, a população de baixa renda tinha poder de decisão eleitoral. E havia uma força eleitoral trabalhista de formação, liderada pelo Getúlio Vargas, que sobrevive ao fim do Estado Novo, e essa força eleitoral compete inicialmente no Partido Comunista, na legalidade. O Partido Comunista tinha força eleitoral entre 45 e 47, mas ele foi devolvido para a clandestinidade. E então, entre 45 e 64, o poder ele foi exercido na maior parte do tempo pela conjugação de duas forças que o Getúlio Vargas articulou. Uma força ligada ao mundo do trabalho, que era o PTB, o trabalhismo, e uma outra força que ele organizou para reunir as elites de cada estado, que é o PSB. Então, essa aliança ela governou o país praticamente 45 a 64, ressalvado o período do Jânio Quadros. E as forças liberais nunca toleraram que o trabalhismo ganhasse eleições. Então, quando você olha para o golpe de 64, você olhando para trás, você vai identificar que houve uma tentativa de impedir que o Getúlio Vargas tomasse posse em 1950, ele ganhou a eleição. O Lacerda, que era um dos líderes do liberalismo na época, da UNM, ele era um grande orador. Ele dizia assim: o Getúlio não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ganhar a eleição. Se ganhar a eleição, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode terminar o mandato, por vias normais. E ele não conseguiu impedir que o Getúlio ganhasse, tomasse posse e governasse, mas eles conseguiram impedir que o Getúlio terminasse o mandato dele no prazo regulamentar. Ele se suicidou no meio de uma deposição forçada. Os fatos devem ser discutidos em si mesmo, mas o Getúlio não teve direito de defesa. Então houve um golpe em 54, que só não foi mais adiante porque o Getúlio se suicidou. Né? Mas não é uma boa solução para impedir o golpe, né? Convenhamos, né? E em 55, quando o Getúlio ganha a eleição, numa aliança com o PTB, o vice dele era o João Goulart, houve um movimento para impedir a posse do Juscelino. Ele só tomou posse porque o Marechal Lott deu um golpe preventivo. Havia o presidente que substituiu o Getúlio, que era o vice-presidente dele, o Café Filho,
Ele pediu licença, assumiu o presidente da Câmara, e havia uma trama para impedir o Juscelino. Com que argumento? Argumentos de que os comunistas votaram no Juscelino, argumentos de que não fez a maioria absoluta dos votos, a legislação não previa isso, algumas coisas que tinham sido sacadas contra o Getúlio lá em 1950. Né? E o Lott, ele interveio, depois do presidente interino, deu um voto mesmo. Fez o Congresso votar a interdição do presidente interino, aí o Café Filho vota, faz votar a interdição do Café Filho, impeachment, isso tudo com legalidade, vai dizer o mínimo duvidosa. Mas isso garantiu que o Juscelino tomasse posse, o Juscelino João Goulart, no prazo regulamentar. Então a literatura é um fato polêmico, mas houve necessidade de um contra-golpe para garantir a vontade das urnas. E quando o Jânio ganha a eleição em 60, a eleição do Jânio é uma tentativa de golpe. Aí o golpe do Jânio não dá certo. Aí os militares eles vetam a posse do vice-presidente. E o vice-presidente era eleito em célula própria. Não votava na chapa, votava em um e votava no outro. Se fosse numa chapa, o vice do Jânio era outro. E aí é um golpe pela metade. Porque há uma negociação para que o Goulart assumisse como chefe do regime parlamentarista empatado às pressas. Então, em 64, quando acontece o golpe definitivo, ele teve vários ensaios. Não foi assim um raio no céu azul, cristalino, limpo. Né? Então, nós tínhamos uma tradição golpista alimentada pelo liberalismo brasileiro, e que tinha uma correspondência na classe empresarial, e também nas forças militares. Só que naquela época os militares eram divididos. Hoje está todo mundo um lado só, praticamente. Naquela época tinha militar nacionalista, tinha militar de esquerda, havia disputa no grupo militar. E essa trama golpista, ela se acentua à medida em que o veto para o Jango tomar posse era de que ele ia implantar a República Sindicalista no Brasil. O que era a República Sindicalista? Era um regime assemelhado ao peronismo. Na época eles diziam assim, se o Jango assumir vai transformar o Brasil numa Venezuela. Né? Na época o fantasma era peronismo, era a República Sindical. Então as elites empresariais, elas aceitavam que o presidente governasse com o sindicalismo empresarial, mas se o presidente tivesse um suporte ao sindicalismo dos trabalhadores, estava errado. Então, na visão do conservadorismo, ele instrumentalizaria a mobilização dos sindicatos para desequilibrar o jogo político na cúpula do poder. Isso seria a república sindical. E, com isso, intervir um conjunto de políticas. Isso, para a direita brasileira, sempre foi intolerável. Era intolerável com Getúlio. Mas, em 61, quando a Revolução Cubana se define como socialista, então a Guerra Fria ela fica muito quente em todo o continente. Você tem um governo reformista, assumidamente reformista. No Brasil, caso o Brasil caminhasse por um processo de mudança, e esse processo se aprofundasse, o Brasil não seria uma nova Cuba. O Brasil seria uma nova China, pela dimensão territorial. Isso a direita não iria tolerar. E os Estados Unidos tinham um processo, né, porque eles não intervieram para impedir a Revolução Cubana. Eles erraram no cálculo do que significava a Revolução Cubana. E esse erro, medido pela regra deles, eles não iriam cometer de novo. No Brasil, ainda mais porque o Brasil faz limite com todo o continente, com exceção do Chile e Equador, é o maior país do hemisfério sul. Se a Revolução Cubana conseguir irradiar uma aura revolucionária para o continente e para o mundo, imagine se acontecesse um processo no Brasil. Mas o governo Goulart não era revolucionário. Por que eles tinham medo? Eles tinham medo porque faz parte da lógica da Guerra Fria. O medo que a Guerra Fria quer infundir não é do perigo objetivo, é do perigo subjetivo.
matando linha, é uma política de contenção. Então, para a Guerra Fria, qualquer governo nacionalista que intervenha na economia está na metade do caminho. Ao intervir na economia, ele está tirando a liberdade de circulação do capital. Por exemplo, em vez de fazer a Petrobras, por que não deixou o conglomerado privado cuidar do petróleo? É essa a lógica deles. Tem que abrir a economia para a livre circulação do mercado, não tem que regulamentar capital de trabalho, não tem que ter direito trabalhista. O candidato liberal em 54 propôs o fim do salário mínimo. É uma atitude corajosa, né? Por isso que ele ganhava a eleição. Pô, vamos votar nele. Como é que o trabalhador vai votar num candidato que propõe o fim do salário mínimo? Alguns até podem votar, mas não é uma boa forma para ganhar voto de população de baixa renda. Porque o caminho deles era desequilibrar o jogo pela força, já que pelo voto não dava, porque eles não tinham proposta que mobilizasse o povão. Mas a grande novidade da conjuntura não é o jogo da elite. O povão estava fazendo política. Esse que é o fato extraordinário. Porque havia um sindicalismo mais tradicional, que leva força e liberdade diante da própria estrutura do Ministério do Trabalho. E formavam, inclusive, já embriões de centrais sindicais, no período, como o CGT, em 64. E na questão agrária, que é a questão mais delicada do período, nós tivemos dois avanços de organização populares. Um é o sindicalismo rural. Aqui no norte do Paraná, ele foi um centro muito poderoso do sindicalismo rural. Nós estudamos isso aqui na UEM. Tem um livro de uma biografia de um sindicalista José Rodrigo dos Santos. Figura extraordinária. As melhores pessoas que eu pude conhecer, que eu vou conhecer no tempo que eu vier ainda, né? Então, foram essas pessoas que organizaram, porque o trabalhador rural, ele tinha uma condição de trabalhar nada no trabalho escravo. É por isso que as pessoas enxergavam o feudalismo, é porque havia uma dependência pessoal, física, do trabalhador rural, não tinha direito a nada, não havia direito trabalhista como então, e havia dependência, dependência física, séria, todas as condições. Então, houve esse trabalho formidável, feito pelo PCB, de organizar o trabalhador do campo. E houve as ligas camponesas. As ligas camponesas, só para encurtar, na origem, elas eram organizações mutualistas. O mutualismo a primeira forma de organização de trabalhador mutualista, porque ele dependia do apoio do patrão. Não era um sindicato ainda. E por que ela foi organizada? Porque o trabalhador, o mais vulnerável, o trabalhador rural, que não tinha onde cair morto, ele tinha medo de morrer e não tinha onde cair morto. As ligas camponesas foram criadas para formar fundo funerário. Fundo funerário. Aquela pessoa que tem um senso de dignidade que as pessoas pobres têm, ela não queria morrer numa condição de indignidade. Só que depois as ligas vão se transformando num formidável instrumento de ação política. Esse ideologista é um ator importante naquele contexto. E ligado ao campo, havia a questão do voto analfabeto. A direita calculava o seguinte: se com 10, 12, 15% de pessoas votando a gente não ganha eleição, se a gente ia universalizar o voto, não ganha eleição nunca. E quem que os analfabetos vão votar? A pessoa deles ia votar no PTT. E quem tinha proposta do homem do campo, né? Então, há um conjunto de ações ali, só que não são ações da elite política. Isso é uma coisa que vicejava, de baixo. Por isso que a direita tinha receio, porque havia um ativismo de baixo para cima que podia ultrapassar os olhos dela a ação das elites políticas tradicionais. Então, essa agenda das reformas de base, todas as reformas de base, se você fizer um espelho do que o Kennedy recomendou pela Aliança para o Progresso, que os países latino-americanos fizessem, você vai verificar que nominalmente as propostas não são tão diferentes. Inclusive, eles propõem que se fizesse a reforma agrária. O Kennedy propôs, antes que a esquerda fizesse. Só que para a direita, como
tolerável que as classes populares fizessem política, e que tivessem reivindicações, tivessem poder de decisão. E a conjuntura ela vai se acirrando, os jovens não se alinham nos Estados Unidos, eles buscam uma política internacional independente, ele não concorda com retaliações da Cuba revolucionária, o regime de Cuba era um problema dos cubanos, não dos brasileiros, independência, autonomia, autodeterminação dos povos. Então isso tudo compõe um conjunto de situações. Eu costumo dizer assim, que a direita tolera não é nada uma frase genial, né? Mas é assim, a direita brasileira ela tolera um governo trabalhista, mas ela não tolera que o governo trabalhista faça política trabalhista. Pode ser um presidente trabalhista, desde que ele faça uma política que se coadune com o liberalismo dominante. Ele não pode ultrapassar certas... Então, o golpe de 64, ele vai se acirrar em conjunções internas e externas. Internas porque quando a direita aceita que o Jânio assuma o parlamentarismo, depois concorda que acabe o parlamentarismo, ela queria conduzir o Jânio no cercadinho do governo convencional. E o Jânio ele é acusado de oscilar, mas nas oscilações dele, na segunda metade de 63, entre as opções que ele tinha, ele assumiu a levar à frente a agenda das reformas de base com mobilização popular. Só que quando ele decide fazer isso, porque algumas pessoas podem perguntar assim, mas se não fizesse isso, ele cairia, né? Mas quais eram as opções que ele tinha? Não fazer nada? Fazer um programa da direita? Então ele foi coerente com a vocação dele e com os aliados dele. Ele queria mais de uma proposta para romper com os aliados. Havia uma espécie de parlamento popular, chamada Frente de Mobilização Popular. Nessa frente participavam a UNE, o CGT, o Conselho dos Trabalhadores, algumas organizações políticas, bancadas nacionalistas do Congresso, e esse é um fórum que cercava o presidente. Houve proposta de não romper com esses caras. Ele não quis romper. Então, quando ele se alinha para a mobilização de rua, a sorte dele já estava lançada. Hoje, isso é bem documentado. Antes do tempo de ser morto em Dallas, já tinha um plano de contingência para derrubar o Jânio. Então não foi quando ele fez o comício da Central do Brasil, em 13 de março. Em 63, a direita brasileira, que aceitou o João Goulart, falar João Goulart para não confundir os personagens. O João Goulart, mas com a ideia de enfraquecer, ele chegar fraco a 65, ela não ficava conspirando para derrubar. Havia até um plano de contingência feito pelo Departamento de Estado para dar apoio ao grupo brasileiro. A virada do ano. Então, objetivamente, respondendo a pergunta, a direita brasileira, ela derrubou o Jânio porque ele queria fazer reforma social. Não porque ele fosse matar o comunismo no Brasil. A direita não tolerava as reformas sociais, de nenhuma parte. Ela quis interromper isso. O imaginário da Guerra Fria não pode ser subestimado, porque ele é mobilizador. Não dá para distrair isso, né? Se as pessoas de hoje pode até dizer com sinceridade que receio que PT que vai de comunismo no Brasil, não? Imagina em 64, como é que esse discurso era mobilizador. Uma revolução cubana, uma vinha em bolha, irradiando a obra revolucionária, a União Soviética, conflitos na Indochina, lutas anticoloniais na África. O mundo era muito diferente daquele período, né? Então o discurso anticomunista foi muito mobilizador, envolvendo círculos religiosos conservadores. Mas objetivamente foi um golpe contra as reformas sociais. É uma linha de interpretação na qual eu vivo, que ela é bem sistematizada pelo professor Carnaval de Toledo. Aliás, essa frase é dele. O governo Goulart nasceu, viveu, morreu sob o signo do golpe do Estado.
E a outra frase que foi um golpe contra o trabalhismo e contra as reformas sociais. Embora embalada, inaugurada com a ideia de um anticomunismo. O próprio professor Carnaval de Poder, em 1961, 2004, aos 40 anos, ele escreveu um texto dizendo o seguinte: onde é que está a prova que o presidente João Goulart estava tramando um golpe de Estado? Ele fala: 40 anos, nós já temos uma montanha de documentos disponíveis. E essa prova não existe. Onde é que está a prova que ele estava preparando uma revolução? Essa prova não existe. E nós podemos dizer que 60 anos depois, 20 anos depois que ele escreveu aqui, essa prova não apareceu. Nós temos um colega aqui, que foi nosso aluno, que é pós-graduado, que ele conhece essa documentação porque nós temos um convênio de liberação da documentação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E toda essa documentação está disponível. Então, esse documento não existe. Não havia uma conspiração golpista da esquerda, em 64, mas de nome revolucionário. Só que, na ótica da direita, o presidente Goulart seria uma espécie de cavalo de Troia dos comunistas. A agenda mobilizadora dele, pelo trabalhismo, traria no vento como cavalo de Troia os comunistas. E depois os comunistas sairiam do cavalo, derrubariam o presidente e tomariam o poder. É uma visão bastante criativa, só que não tem fundamento na realidade. Então, essa ideia de que o militar salvaram o Brasil do comunismo é mentira. É simples assim, é mentira. Me perdoe se eu exagerar no didatismo, mas sempre tem em consideração que o anticomunismo não é um imaginário político para deter o comunismo. O anticomunismo é um imaginário político para deter a reforma social. Ontem, hoje e amanhã. Foi assim com o reformismo forte do Goulart e foi assim com o reformismo fraco dos governos do PT. A trama é diferente, mas é a mesma filiação. E essa ideia de que a esquerda se prepara para tomar o poder, ela pode ser contraditada com a seguinte constatação, né? Alguns colegas que convivem com os mesmos espaços já viram falando isso. De 50 até hoje, a ideia de golpe de Estado levou a seguinte situação: a mão que segura a espada é a mão da direita e o pescoço é sempre do trabalhismo da esquerda. A esquerda nunca tramou um golpe de Estado desse período. E todos os golpes de Estado, todas as tramas são feitas pelo setor liberal e com pano de fundo antitrabalhista e na escala anticomunista. Mas o anticomunismo serve para acirrar mesmo, o medo, infundir o medo na população. Acho que eu falei bastante. Eu gostei muito da sua resposta, professor. Falou bastante, mas falou muito bem. Gostei muito do contexto que você deu. Muito obrigado. Eu gostaria agora de abrir a mesa para perguntas, para debate. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para os participantes da mesa?
inteligentíssimo demais, tem tudo na cabeça, tanto estudar, né, professor? Então, a gente fez uma cronologia a cada década, é bem interessante se vocês puderem, quiserem prestigiar a produção do professor. Mas, assim, eu queria colocar para a mesa, por exemplo, o professor Emmanuel, a vivência, né, da América Latina em relação, acho que essa tradição golpista é uma coisa da América, né, muito presente nos nossos países, né, na América Latina, embora a gente tenha experimentado com várias nuances, né, esses golpes que a gente sabe tem todo o modus operandi, né, toda a intelectualidade, né, dos americanos. E quando a gente pensa, por exemplo, que esse argumento do comunismo é uma coisa que prevalece até hoje, né, você ainda continua ouvindo que prefere uma ditadura do que o comunismo, né, ouvir gente bem próxima, enfim. Mas eu queria falar o seguinte: qual é o perigo que a nossa democracia corre atualmente, em função, claro, desses últimos anos? E se qual seria a solução para a gente romper essa tradição golpista? Porque, pelo jeito, as democracias no mundo inteiro estão, umas na UTI, outras no CTI, outras estão fazendo análise, outras estão fazendo psicanálise. Com certeza, a gente tem que estar sempre atento nessa questão, né? Porque a Argentina, embora tenha passado esse período ali, e você chega na Argentina e você vê os monumentos, você vê os locais de memória, você vê tudo isso, foi capaz de eleger ele, né? Então, não é tão sólida assim. Quer dizer, a democracia é ainda um regime do povo para o povo, em tese, mas que abre brecha para você usar a democracia para lutar contra a democracia. Será que a nossa democracia tem solução? A pergunta é se a democracia, se nós vamos conseguir vencer essa vocação golpista da América Latina, do Brasil, principalmente, se a democracia tem salvação e como que a gente pode sair dessa tradição golpista. Seja pela arte, não sei se a tradição golpista pode ser superada. Não sei. Se a gente analisar o golpe de 64, ele começa a se estruturar com Carlos Lacerda, que se coloca contra Getúlio Vargas nos anos 50 e 53. Carlos Lacerda, que promoveu incessantemente o golpe do Estado. A direita, que podemos chamar de direita, na Argentina, no Chile, no Uruguai, na Argentina está direita, no Uruguai está direita. Aqui o ganhou no minuto 45. Sabe? Então, eu vou levantar uma questão. Quando a gente coloca essa questão, podemos superar o golpismo? Eu não sei, mas eu vou colocar uma questão.
a culpa de que exista bolsonarista no Brasil, eu creio que é nossa. Nós temos todas as condições de lutar para ganhar a consciência dos, digamos, proletários, trabalhadores. O bolsonarista, a maior parte deles são assalariados, desplaçados, a área do proletariado. Nós somos melhores que eles. Mas nós estamos unidos. Nós não temos um projeto de superar esta sociedade. É isso aqui. E não é só aqui. Não é só aqui. É na América Latina inteira. América do Sul, digamos. Lá para a América Central, tem outra coisa na nossa história. O capitalismo mais desenvolvido está no Brasil, na Argentina, no Chile, no Peru. Eu vou colocar uma questão bem interessante. No ano 68, no Peru, houve um golpe de Estado, encabeçado pelo general Velasco Alvarado. Foi um governo, se a gente for bem flexível, mais à esquerda, que está feita reforma agrária, contra a estatização da produção de petróleo, essa coisa. Outra coisa, nós não dialogamos com os militares. Não temos diálogo com eles. Não ficamos achando que esta democracia que temos hoje no Brasil vai solucionar o problema. Esta democracia que temos agora é boa para nós do setor terceiro. Se não ficarmos cartão, se não ficarmos 10, 12 horas no supermercado trabalhando, não tem tempo para pensar. Ou ficamos de atendente numa loja, em pé. Nós somos privilegiados dentro desta democracia portuguesa. Tão privilegiados somos que estamos aqui. Gente, eu vou utilizar o chavão. Eu não vou utilizar o chavão. Nós somos a vanguarda. Nós somos a consciência mais avançada dos trabalhadores e dos assalariados. É nosso dever fazer uma frente e colocar propostas para ir avançando contra a violência, contra a propriedade. Mas não é para fazer uma frente falando assim, eu sou candidato, me apoio, o meu partido está certo. Não, aí não dá. Podemos nos sentar, conversar. Essa é a minha proposta. Eu quero que esta noite, eu quero deixar duas propostas. Uma é lembrar todos os anos de 64. Mesmo que sejamos em São João, nós temos que lembrar sempre. Dois, eu coloco a proposta aqui para fazer uma frente aqui na frente progressista, frente de esquerda, socialista, mas não para impor cada um seu ponto de vista. Tem que sentar e o que nós podemos fazer juntos. Porque a direita, a burguesia, volteia juntos. Invade o Brasil, invade o Palácio do Governo, o Parlamento, com violência. E nós, o que fazemos? Sabe? Esses personalistas são violentos. E nós temos o dever e a obrigação histórica de sentar e conversar. Isso é uma proposta que eu estou fazendo faz tempo, mas até o momento, nada. É isso aí. Eu gostaria de acrescentar que você perguntou também sobre a questão da democracia no mundo inteiro, né, que está fragilizada.
tudo mais. Eu acho que a gente vive um período de crise do sistema produtivo que está aí posto, que é o capitalismo. Nessa situação, a democracia se fragiliza em todo mundo, porque é uma condição material, não é uma questão de que aqui tem menos espírito democrático, então os bolsonaristas crescem, ou não sei o quê. Ou lá na Argentina tem menos espírito democrático. Não, é uma condição material que dificulta a manutenção desse sistema democrático burguês, porque começa a atrapalhar, as massas começam a ficar insatisfeitas, a burguesia começa a não conseguir mais controlar esse sentimento de satisfação. Então o que eles fazem? Financiam o Bolsonaro, financiam o Milei, financiam esses loucos, para desvirtuar a insatisfação das massas para um inimigo imaginário, para um inimigo, seja ele lá atrás, no nazifascismo, são os judeus, são os comunistas, são os LGBTs, são as pessoas trans, é o banheiro unissex, é a mamadeira de piroca, não sei o que. Enfim, cada vez mais vai entrar muito dinheiro na mão dessas pessoas. Muito dinheiro, não é pouco dinheiro. Eles são. Sim, nós temos que nos organizar para fazer frente a esse sistema como um todo, para mostrar para as massas que elas precisam se organizar contra a estrutura de exploração que está posta, porque elas vão ficar insatisfeitas, porque a vida delas está piorando. Se a gente não der uma perspectiva diferente do que está aí, elas vão cair na mão do fascismo, porque o fascismo promete isso, o fascismo promete melhoria, o fascismo promete, se a gente acabar com a mamadeira de piroca e o banheiro unissex, as coisas melhoram. É isso que está posto, sabe? Então a gente tem que dar a perspectiva real das pessoas, de luta, de falar quais são as coisas pelas quais que a gente tem que lutar. Melhoria do salário, diminuição da carga horária. A gente tem uma sociedade hoje que é dezenas de vezes mais produtiva, que produz muito mais riqueza do que se produzia há 40 anos atrás. E a gente tem um salário pior do que há 40 anos atrás. Como que pode isso? Como que a pessoa que está ali se matando de trabalhar no campo, no mercado, no setor de serviço, seja onde for, como que a pessoa tem perspectiva de vida no mundo desse, com cada dia as coisas mais caras, cada dia o seu salário valendo menos? A gente tem que dar essa perspectiva. E, acrescentando ao Manolo, para isso a gente precisa estar organizado, a gente precisa estar unido. Nós que temos essa visão de um mundo mais justo, precisamos nos unir e botar esse projeto para frente. É isso. Eu gostaria de pedir para vocês, quem quiser fazer alguma adição, quem quiser fazer alguma fala aqui, e depois disso acho que a gente pode encerrar, que já está ficando meio tarde, mas é isso. Alguém mais quer fazer alguma adição? Como é que fala? Talvez faça um papel da universidade nesse momento de reconstrução das bases. Academicamente a gente pode fazer perguntas, né? E cercar os problemas. Mas a solução é da política. Isso nos convida, como acadêmicos, a uma inserção na vida política também. Não é que a gente vai deixar para os outros. Quer dizer que não é o debate acadêmico que vai resolver isso. E nem você pediu que a gente resolvesse. Né? Mas, você citou o diálogo que nós tivemos, que ela usou para produzir uma matéria de jornalismo. Nós temos um ato social de comemorar a data redonda. E algumas datas são mais redondas do que as outras. Por exemplo, quando a gente comemora 40 anos de alguma coisa, é legal, mas não é tão legal quando comemorar 50 anos, né? Parece que é mais redondo que 40. E 50 é mais redondo que 60 também, nessa lógica. Então,
Você pensa assim, vamos começar com a comemoração dos 100 anos agora. Mesmo na descomemoração, que não é o caso que nós estamos vivendo, houve uma mobilização de debate em 2014, porque eram 50 anos do bloco, e porque nós tínhamos um fato político denso no país, que era a Comissão da Verdade. Produziu um relatório datado no final de 2014. E tivemos eleições presidenciais ainda, né? Com a reeleição da presidenta Dilma. E vimos um ciclo, alguns podem ter postado, juntar tudo numa live só, mas de governos social-democratas, cada um de um jeito. E vim de 94 para 2014, 20 anos. Numa história política muito acidentada, com ditaduras, golpes, etc. Mas havia uma certa estabilidade política de governos que não eram revolucionários, muito longe disso, eram um reformismo bem filtrado pela sua condição de neoliberalismo, né? A expressão reformismo fraco não é minha, é do André Singer, intelectual aí da base petista, que escreveu sobre o comunismo, explicando qual é a natureza do reformismo do governo do PT, que ele define como reformismo fraco, porque não mexe com a estrutura do capital. Mas havia uma estabilidade. E eu imaginava, e nem tinha por que projetar, que em 2024 nós estivéssemos fazendo esse debate com esses termos que nós estamos fazendo agora. Acho que ninguém imaginava que, se nós fizermos isso em 2024, para discutir os 60 anos de 64, nós estaremos sendo convocados a interpretar por que a população brasileira se deixou capturar por um imaginário conservador na proporção que se deixou capturar. Inclusive, o negacionismo da ditadura e também com o revisionismo, no pior sentido da palavra, sobre 64, avivando a ideia de comunidades monológicas, que salvaram o comunismo, e quem não pensa assim é comunista, né? Merecendo o trabalho da Comissão da Verdade. Então é um desafio interpretar tudo isso. Parecia ter uma condição de estabilidade e de mudanças lentas, mas que iam acontecendo, fracas, mas que aconteciam, para uma sensação de retrocesso. Claro que esse é um fenômeno complexo, tem razões da estrutura do capitalismo, dos impasses da reprodução do capitalismo, tem questões da cultura, no sentido mais amplo, porque o imaginário não é uma coisa que trabalha com o racional. São coisas que estão lá no fundo, né, da alma, isso que alguém vai lá e aviva, assim. Aí você não sabe, você não consegue entender como é que aquele seu vizinho, que era tão bacana, fazia churrasco, cuidava de você, e dava para conversar com tanta coisa legal com ele, ele se transformou num bolsonarista virulento, defensor da ditadura. É difícil explicar isso. É uma captura de imaginário. E foi tudo muito rápido. Isso lança perguntas, né, sobre a efetividade do processo tradicional que nós tivemos, sobre a profundidade das reformas que nós fizemos no país e reformas institucionais, inclusive na relação com as Forças Armadas. Se nós estamos discutindo agora a reforma daquele artigo da Constituição que, lido pelos militares, sugere que eles tenham poder moderador, isso não está escrito lá, mas eles veem dessa maneira, é porque a gente subestimou muitas coisas. A nossa transição da ditadura para a democracia burguesa são duas formas de ditadura burguesa segundo o Lenin. A mesma República Democrática é uma forma de ditadura burguesa. Eu concordo com o Lenin. Isso fica claro. Só que são duas formas de ditadura, né? Uma com a roupagem da democracia burguesa, com algumas franquias das quais nós não podemos abrir mão, né? Mas ela foi tão pactuada que nós não conseguimos promover nenhum tipo de ruptura com esse passado. A lei da anistia ela continua vigorando no mesmo sentido que foi revalidado pelo Supremo em 2010.
a Comissão da Verdade, toda a Justiça de Transição, elas tiveram que lidar com esse limite. Limite que, inclusive, impede investigações profundas sobre o que aconteceu no passado. Os nossos militares militares, eles não toleram nem que haja investigação sobre a verdade. Eles carregam um ressentimento que foi traduzido com todas as letras um conjunto de entrevistas divulgadas em 94, de 30 anos de golpe. Não houve mobilização nacional em 94, mas houve publicações. Tem uma série de livros, Memórias Militares sobre 64, sobre os anos de chumbo e sobre a leitura política. Então a visão dele, ele salvou o Brasil do comunismo mais de uma vez, não só em 64, e no entanto, a esquerda, tendo perdido a guerra das armas, ela ganhou a guerra da memória. E contou a história do jeito que ela quis. E eles nunca puderam contar a história do jeito que eles queriam. E nós não sabíamos, eles já tinham escrito um livro. Contraponto ao Brasil nunca mais. Só que o Sarney, o presidente, não deixou publicar. Foi feito sob a tutela do Ministério do Exército, não oficialmente, mas o ministro do Exército autorizou que se fizesse isso. Eles contaram a versão deles. Esse livro está publicado, dá para baixar na internet. Ele atende pelo código de Orville, a palavra livro escrita de trás para frente. Se vocês procurarem na internet Orville, livro de trás para frente, tem download para fazer. Eu tenho a edição impressa, porque para mim é um instrumento de trabalho, as duas modalidades. E o Orville, ele trabalha com a hipótese de que os comunistas depois trabalharam. Comunistas somos todos nós que temos algum tipo de inclinação reformista, revolucionária, com todas as gradações possíveis. Até liberais mais consequentes podem ser tipificados como comunistas, segundo essa regra do conservadorismo. Então a esquerda se pautou pela infiltração do poder. E se infiltrou nas escolas, no departamento de educação, na secretaria de educação, na feitura de currículo, etc. Então, houve uma grande conspiração da esquerda para moldar uma geração dos outros do jeito que ela queria. Só que essa visão paranoica, que é da Guerra Fria, fora de tempo, que persiste até hoje, ela não explica como é que essa geração, não explica nem para nós nem para eles. Como é que essa geração toda, que foi formada, segundo eles, por a doutrina da esquerda, se deixou capturar pela visão de mundo deles? Eu não tenho a resposta. Mas é um processo complexo e difícil, porque para algumas plateias não adianta argumentar. Eu assim por dever do ofício, eu consumo produtos da Brasil Paralelo. Só não cheguei a assinar, mas hoje até a meia-noite estão vendendo as produtos aumentadas no preço. E eu tenho orientantes que estão no Brasil Paralelo, eu queria assinar, mas eu não queria mais vindo para eles. Eu assisto os programas gratuitos. Tem uma analfabeta de história do comunismo, 6 episódios, eu assisti 3 gratuitos, e agora tem 3 que você tem que ser assinante para ver. Qualquer programa esses que eu vi ao vivo, tinha centenas de milhares de pessoas assistindo. Depois tem a escala de milhões de pessoas. Um professor de história que tem mais audiência, o professor desses mais qualificados que o Carlos Filho, tem mais audiência numa live, 200 pessoas. Então, além de ter ocorrido essa captura, quase que um colapso, difícil de explicar, nós temos uma luta desigual, porque a nossa argumentação ela exige uma certa paciência, um estudo, etc. E essa lógica que é semifascista, o neofascismo, ela lida com instinto, lida com emocional, certos tipos de símbolos que são mobilizados. E pelo menos até agora está dando uma sula no manuseio das novas ferramentas de comunicação. A esquerda ainda está no mundo analógico. E
E essas tribos todas aí, são tribos, são ordens, né? Eles estão uma enorme marginalidade, mas eu não sei explicar. Assim. Agora, assim, a nossa democracia corre. Como é que a gente reage? As ferramentas que a gente já conhece e com outras. Né? E a gente tem que disputar. Inclusive algumas que eles têm hoje dianteira, larga dianteira. Mas não é um enfrentamento que vai se esgotar rapidamente, não. Eu acho que vai exigir paciência de nós também e de persistência. Paciência e persistência. Não podemos ter preguiça, né? Mas é um trabalho que os partidos, as agências políticas têm de fazer. Academicamente, se falar de marxismo gerasse revolucionários, a minha geração de graduação, né? A minha geração de graduação tinha muitos militantes políticos. Todos eram militantes antes de entrar na graduação. Todos. Eu, mais uns 3 ou 4, né? Então, muita gente estudou marxismo, né? Uma segunda geração da graduação, depois de mim. A graduação, não sei como foi a geração dele. Então, a aula de marxismo não vai, ao contrário do que a direita pensa, ela não é regimento, as pessoas entendem, pode até usar para algum tipo de coisa. O que muda, o que leva a ação é mística, um certo envolvimento emocional. E a esquerda, talvez uma certa ausência de informações, como eu sou um militante mais cotidiano, né? Mas para a minha geração a gente envelheceu em todos os sentidos. Física, dos meios, né? O parâmetro de como intervir na realidade, e a disputa está bastante desigual. Agora, só para encerrar essa fala, como está encaminhando para o final, eu participei de uma live de uma editora pela qual eu tenho publicado, a editora que publica coisas da esquerda, a editora Lameira. No 7 de setembro do ano ímpar, 21, havia um clima de golpe de Estado. De 22 também. Então a editora pegou vários autores que tinham temas que poderiam ser trazidos. E começa a pergunta: vai ter golpe? Isso em 21. Então, todos os anos do governo Bolsonaro, esse clima estava colocado. E alguns de uma forma muito palpável. E o que eu falei no dia, né? Eu posso responder. Quando a gente fala em golpe, a gente tem na memória a ideia de um regime lá 64. E não é isso que está em pauta. A degradação da democracia não passa pelo reavivamento de formas do passado. Ela passa por degradações do presente com formas de autoritarismo renovadas. Você podia ter um golpe, houve tentativa em janeiro, instalar um tipo de regime que não fosse igual a 64, mantendo algumas franquias de participação que não seriam democráticas. Bem o que o professor Carlos Frick chama de tradição, ele chama de utopia autoritária brasileira, que é um regime que tem uma participação política limitada, uma participação que não coloca em xeque o status quo e que nem coloca sob escrutínio do povo o comando do país. Essa é a tradição brasileira eleitoral, com exceção desses períodos em que o sufrágio universal passou a ter um sentido real, de 45 em diante, depois de 88 em diante. Né? Mas a nossa direita, ela tem essa tradição. Quando você olha a história do Estado Nacional, os períodos democráticos são meados. Embora a gente tenha um período mais longevo de tempo para cá, mas o principal da nossa história política é de extremo conservadorismo, de extrema desconfiança com o povo, com a organização popular e contra qualquer ideia de reforma ou de ação do governo que mexa com a hierarquia social.
Não precisa fazer uma revolução comunista ou socialista, né? É qualquer ação de governo que mexa com a hierarquia social. A crise do Getúlio, de 54, ela se acentua quando João Goulart, ministro do Trabalho, ele reajusta o salário mínimo 100%. O manifesto dos coronéis é muito sintomático, porque eles falam que não era justo que pessoas de baixo, os do governo, tivessem o salário profissional do deles, por ação do governo. Então, governos que têm essa vocação, eles correm risco, né, nessa tradição. Há um debate sobre se o governo atual deve conciliar mais ou deve cogitar a hipótese de fazer rupturas. Eu não sei qual é a resposta para isso. Né? É um governo que tem atuado no limite da prudência, até sobre o debate de 64, como a gente viu recentemente. Né? Mas é uma situação muito instável. O presidente da República e a público dizer que o Estado não ia comemorar 64, ia debater 64, a gente tem um parâmetro de como é delicada a situação. É claro que dá para criticar o presidente com bons argumentos, mas a gente pode usar a fala dele como termômetro para ele ir a público, desautorizar o ministro dos Direitos Humanos e dizer que não haveria mobilização do Estado sobre essa pauta. Isso dá uma ideia da temperatura com a qual o governo do reformismo fraco, até agora mais fraco do que no ciclo anterior, a temperatura com a qual ele lida. Esse tema precisa ser percebido até para a gente entender quais são as ações possíveis. Não quero dizer que a gente deve se conformar com as ações de governo, porque o nosso papel como agente social é exigir mais do governo. Mas não é uma situação de pauta resolvida para voltar a uma certa estabilidade com a qual nós estávamos acostumados até 2014. Uma situação intensa. Eu convido todos vocês a manterem, a fazerem o possível na realidade de vocês para manter a memória histórica, manter essas discussões como essa que a gente está tendo aqui hoje, porque isso é, ao meu ver, uma das coisas que a gente pode fazer para avançar. Discutam com seus familiares, discutam com seus amigos, mantenham a memória da ditadura viva, mantenham a memória das brutalidades que já foram cometidas historicamente pela classe dominante desse país. E a ditadura militar empresarial de 1964 é uma delas. Eu acho que agregou muito o nosso debate aqui hoje. Eu aprendi bastante com o que eu ouvi aqui. Espero que vocês também tenham aprendido. E eu convido vocês também a seguir nossas redes sociais do IPGESP no Instagram, que a gente posta bastante conteúdo nesse sentido lá. A gente sempre está revisitando momentos históricos como esse. Estamos organizando outros eventos desse tipo para fazer aqui na UEM presencialmente. E esse é o nosso objetivo como Instituto, fazer eventos de formação política para manter a memória viva. É a nossa forma de resistência. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.